Bom, gente, para quem está assistindo o nosso programa, hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional. Então, você que está assistindo o nosso programa, você que está acompanhando o nosso Bom Dia, hoje nós vamos conversar com uma especialista, né, que vai explicar para a gente, a Raíssa Guarnieri. Ela vai explicar para a gente, ela que é especialista em relação de gestão do tempo com a inteligência emocional, vai poder trazer para a gente, na verdade, um pouco mais sobre essa gestão. Ela trabalha com gestão organizacional e hoje ela vai estar conversando com a gente, vai lidar um pouco relacionado como a gente pode lidar com as pessoas. Então, para você que está assistindo do nosso programa, presta atenção, nós vamos conversar com ela agora. Bora sentar aqui um pouquinho para a gente bater esse papo. Bom, então assim, se você está acompanhando o nosso programa e você precisa entender um pouco mais sobre essa questão da inteligência emocional, a gente precisa lidar com ela e muitas vezes a gente não sabe como. Né? Tem situações que nós estamos vivenciando em nossas vidas e que a gente às vezes não sabe como lidar. Às vezes é o falar, às vezes é o ouvir, às vezes é o ver. E hoje cai super bem. Né? Ontem eu não me senti muito bem aqui no programa, gostaria até de dizer isso para o público, porque eu acho que a gente não tem que se esconder, né? Eu não me senti muito bem ontem aqui no programa e logo no início do programa, e naquele momento eu não sabia como, ainda estou caindo a ficha um pouco, e é muito bom a gente falar sobre esses assuntos. Existem situações na vida da gente que a gente vai vivendo e que às vezes a gente pensa que não, mas mexe. E a gente precisa saber lidar com as situações e a gente precisa falar sobre as situações. E hoje a gente trouxe essa especialista, Raíssa Guarnieri, para conversar um pouquinho com a gente. Ela que é especialista em gestão organizacional e de pessoas. E ela veio hoje conversar com a gente sobre esse assunto, explicar para a gente em relação à gestão do tempo, né, com a inteligência emocional e como a gente pode lidar com essa situação. E a gente já começa logo falando um pouquinho sobre isso, né? Tem situações na vida da gente, seja no trabalho, seja em casa, ou até no dia a dia, que mexe um pouquinho, né? Mexe muito. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. De estar retornando. E sim, mexe muito, sabe? Eu acho que a nossa principal guerra e desafio maior e constante é lidar com as vozes que estão na nossa cabeça. Poxa, será que eu falhei ontem quando eu me senti mal aqui no programa? Como é que será que eu vou me sair dentro da entrevista? Verdade. Será que eu vou falar o que é importante para as outras pessoas? Então, o tempo inteiro a gente se questiona. E isso é como as nossas emoções, elas lidam, né? Através de diálogo interno. Então, saber lidar com esse diálogo interno, perceber quando ele está acontecendo, perceber o que ele desencadeia dentro do nosso corpo e nas nossas reações é o que a gente chama de inteligência emocional. Então, faz toda a diferença. E aí, a gente já começa logo explicando para quem está em casa como a gente pode lidar com essa inteligência emocional e, ao mesmo tempo, com essa gestão do tempo. Porque hoje as pessoas andam tão assim e a gente não sabe como lidar, né? Com toda a situação que está ao nosso redor. Na verdade, hoje a gente é sobrecarregado de informações, né? O tempo inteiro a gente tem que lidar com o celular que traz muitas demandas, as nossas demandas pessoais, o fato da vida ser muito acelerada e, junto com tudo isso, a gente tem que organizar o nosso tempo para dar conta. Só que com todas essas informações, imagina como é que não ficam as nossas emoções. Então, a gente hoje costuma dizer, dentro do ambiente, principalmente organizacional, né, falando do ambiente profissional, que as habilidades de inteligência emocional e gestão de tempo, elas caminham juntas. E quando eu consigo desenvolver uma, naturalmente eu estou crescendo e ampliando a outra também. Porque imagine só, gerenciar o tempo é fazer escolhas, o que eu vou fazer primeiro, de que forma que eu começo, o que eu faço na sequência e o que eu priorizo naquele dia. Mas como fazer essas escolhas se não for baseado naquilo que é prioridade para mim? A gente costuma dizer que o que facilita para a gestão de tempo com a inteligência emocional seria a gente conseguir fazer escolhas conscientes. Saber aquilo que é prioridade, entender aquilo que eu preciso dizer não, porque dizer não é muito desafiador. Posso falar até por mim, é um desafio que a gente tem que estar lidando o tempo inteiro. Então, a inteligência emocional viria somar nesse sentido do autoconhecimento e também
vem a calhar dizer que quando eu estou emocionalmente equilibrado, bem, é mais fácil de eu fazer as coisas de maneira mais produtiva, de maneira mais tranquila e até eficiente. Então eu acabo tendo uma gestão de tempo, por consequência, melhor. Como é que a gente pode lidar com essas habilidades, né? Como a gente pode se ajudar? Porque deve ter milhares de pessoas agora com essa dificuldade, sim, né? E sim. às vezes realmente a gente fala sobre o assunto, a gente sabe que existe o assunto e às vezes você não sabe lidar dentro do campo profissional, porque existem situações que já estão praticamente enraizadas. Sim. E aí nesse momento a gente tem que aprender a lidar com as situações e não deixar que ela tome conta da mente e do corpo, né? Essa inteligência ela tem que acontecer e às vezes falta habilidade para isso. Falta sim. Aí entraria o autoconhecimento, né? Por muitas vezes durante o dia nós nos encontramos com situações difíceis, só que para quem não tem inteligência emocional isso não é percebido. Aí a gente vem com as reações e aquele dia se atrapalha, a gente acaba não conseguindo realizar tudo que tem para ser realizado. A gente entra num estado de espírito negativo, fazendo com que a gente se concentre menos, fazendo com que a gente se relacione pior com as pessoas ao nosso redor. E aquele dia acaba parecendo que a gente não produziu nada, não conseguiu fazer nada. Então, assim, a ausência da inteligência emocional, ela é uma escolha também, que faz com que a gente viva no automático, reagindo em vez de escolhendo agir, né? Escolhendo como reagir às situações. Nesse momento, é interessante procurar uma ajuda? Um especialista Sim. que possa ajudar quando você não consegue sozinho ir por esse caminho? Porque, assim, essa questão da inteligência emocional, ela pode também... chegou, mas foi embora? Pode acontecer isso? Pode sim. Como todo tipo de habilidade, ela precisa ser desenvolvida Você pode passar um tempo com ela e, de repente, num estalar de dedos, essa inteligência emocional sair um pouco de você por um certo tempo. Pode sim, até porque nós não somos máquinas. Então, naturalmente, a inteligência emocional ela vai ser mais repertório, ela vai ter ali à nossa disposição maiores recursos para a gente lidar com as situações. Só que o que as pessoas não entendem é que a inteligência emocional não é estar bem o tempo todo. Pelo contrário, a gente continua sentindo. Qual é a diferença? A gente vai identificar mais rápido. A gente, quando desenvolve mais essa habilidade que tem etapas e particularidades dela, a gente consegue perceber não só quais são os sentimentos que estão vindo, mas a gente consegue perceber, poxa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Quando eu estou assim, eu conseguindo fazer esse tipo de escolha, eu fico melhor, eu consigo me desenvolver melhor, isso aqui passa mais rápido, ou então eu me afastar das pessoas naquele momento, eu acabo criando estratégias e isso facilita. Então, a sua pergunta foi se precisa pedir ajuda. Precisamos sim. Não só a ajuda de profissionais, mas também a busca por informações, a busca por autoconhecimento. E aí entra uma série de possibilidades. Existem treinamentos, cursos para isso, existem terapias e profissionais da área da saúde que acompanham, né, o nosso autoconhecimento, que nos ajudam a desenvolver uma série de habilidades emocionais, bem como profissionais do desenvolvimento profissional, né, que vem aí o coach, vem uma série de profissionais que podem também estar nos ajudando a desenvolver habilidades que, somadas a isso, nos ajudam a nos conhecer. Como é que a gente pode lidar com essa situação da inteligência emocional dentro do campo profissional, dentro do local de trabalho? Olha, eu diria que a gente não só tem, não, hoje é uma exigência. Sim. Porque o campo profissional ele tem muitos desafios. Então, uma das maneiras a gente está lidando dentro do nosso ambiente profissional com inteligência emocional é entender quais são as habilidades que eu tenho de melhor, conseguir aplicá-las lá, pedir ajuda quando não as tenho e praticar o que a gente chama de empatia, né? Porque dentro do ambiente profissional, o ato de perceber e observar o outro faz total diferença. Porque quando eu consigo ver o outro, eu consigo ver se eu consigo ali trabalhar junto com aquela pessoa naquele momento, ou se eu preciso dar um espaço para ela porque ela está muito ocupada ou porque ela não está se saindo muito bem. Eu consigo perceber o outro no sentido de ajudar, de estender uma mão. Então, assim, a empatia, acho que no ambiente profissional seria uma das primeiras habilidades da inteligência emocional a serem trabalhadas. Por exemplo, você como gestora, né? Sim. E organizando todo esse espaço, e principalmente, porque quando a gente fala de espaço, a gente fala de pessoas, porque as pessoas dominam o ambiente. Sim, são o maior recurso, né? E você ter inteligência emocional diante de tantas bipolaridades é difícil. É difícil. Porque assim, como é que nós Desafiador. convivemos hoje no campo profissional? Hoje a pessoa sorri pra você, amanhã ela não olha pra sua cara. Hoje ela fala com você, amanhã ela não fala com você.
Hoje ela te ajuda, amanhã ela te prejudica. Hoje ela te dá um apoio, amanhã ela é abusiva. É muito difícil, muitas vezes, você trabalhar no campo profissional com tantas mentes, podemos dizer, o contrário da inteligência emocional. E, de repente, uma ou duas pessoas têm que usar essa inteligência emocional. Isso não é, assim, muito sobrecarregado para poucas pessoas? É sim, é sim. E é por isso que é importante todo mundo buscar. Porque se só eu tenho inteligência emocional dentro do meu ambiente de trabalho, eu não consigo mudar o outro. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. O poder que nós temos é o quê? De reduzir a nossa expectativa sobre o outro, de tentar entender que aquilo ali é a capacidade emocional que a pessoa está entregando no momento. Seria conseguir entender que as minhas habilidades não se estendem ao outro, que as dificuldades do outro não se estendem a mim. Tanto o positivo quanto o negativo é verdadeiro. Então, assim, entender que o outro é um ser diferente, né? Todos nós somos. Então, quando a gente reduz a expectativa, isso também é um trabalhar da inteligência emocional. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque, de repente, a raiz precisa mudar e tem que ser trabalhada a inteligência emocional. De repente, você tem uma empresa, mas se trabalha colaboradores, mas não se trabalha a inteligência emocional nos que estão superiores a esses colaboradores. Perfeito. Aí fica difícil, né? Fica. Porque a mente daquele colaborador é uma mente de medo, de preocupação, não pode sorrir, não pode cantar, não pode se mexer, não pode conversar. E aí, de repente, você percebe que essa inteligência emocional está faltando na parte superior e não nos que estão embaixo, né? Porque, de repente, quando você sai, você vê uma história totalmente diferente, né? Aí, no caso, tem que se organizar, então, essa inteligência emocional para quem está superior. Para todos. Não tem como se dizer que só quem está na mão de obra no operacional. Vai para todo mundo, né? Para todo mundo. Para tudo na vida, quando a gente está acima de uma operação, a gente é referência. Sim. A gente puxa as pessoas através do exemplo, através do comportamento, do contágio social também. Então, se eu estou à frente daquelas pessoas e eu tenho uma condução ali emocionalmente estável, com escolhas assertivas, naturalmente eu vou contaminar aquele lugar de maneira positiva. Fica gostoso, então, né? por mais que alguns líderes, gestores possam vir a trazer treinamentos dentro do ambiente profissional, se ele mesmo não praticar, dificilmente aquele ambiente ele vai estar saudável. Porque através do comportamento dele ele vai contaminar. Então eu trouxe para os meus colaboradores, eu desenvolvi eles, eu preciso continuar investindo nesse sentido, mas mais do que tudo eu preciso investir em mim. Muito bom. E aí a gente finaliza falando, se você pudesse dar algumas dicas que possam favorecer esses tais conflitos que muitas vezes atrapalham essa inteligência emocional em todas as situações, mas assim, umas dicas, umas pinceladas de coisas boas, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento, tanto que ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. A gente procura autoconhecimento se olhando, gente. Então, assim, busquem através hoje a internet ela é um campo tão aberto e muitas vezes a gente não abre oportunidade. Invistam tempo em vocês, procurem separar tempo para fazer um treinamento novo, aprender algo sobre vocês ou simplesmente se olhar. Através do autoconhecimento eu consigo definir quais são as minhas metas, que é um dos pilares da gestão de tempo e da inteligência emocional. Eu preciso, através de definir quais são as minhas metas e os meus objetivos, passar a olhar para eles e entender quais são as coisas que eu tenho que dizer não, aquelas que de fato me atrapalham, me distraem e podem tirar daquele foco do que realmente importa. E, além disso, consegue me transformar num ser mais resiliente. Quando eu tenho um objetivo claro, por mais dificuldades e desafios que eu tenha, eu consigo olhar para um horizonte que me interessa. Então, aquilo me torna mais resistente, mais resiliente, mais determinado a ir para outra etapa. Então, assim, na minha opinião, se eu pudesse ajudá-los, busquem autoconhecimento, seja qual for a forma que você vai fazer isso, através da sua fé, através realmente da procura de um profissional da área da saúde, através de um treinamento que fale sobre autoconhecimento, através de conhecer
conhecimento que a gente tem aí gratuito na internet, mas procure de qualquer forma, separe um tempo para você, defina quais são as suas prioridades, quais são as suas metas e centre-se nelas, seja objetivo e aprenda que as suas prioridades são muito importantes. Às vezes a gente se distrai muito com a vida dos outros, no sentido de ajudá-los, de cooperar, mas nós temos que focar na gente mesmo, se nós queremos ser seres humanos melhores, né? Muito bom, maravilha. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Bom, através do meu Instagram, né, uma rede aberta, vocês podem estar entrando em contato, tirar dúvidas ou até procurar para possíveis treinamentos dentro de empresas. Eu sempre estou trabalhando nesse ambiente corporativo, tanto com treinamentos quanto com consultorias. E o Instagram é @coach_Raissa_Guarnieri. E tá lá à disposição. Na hora que me procura, pode ter a resposta ali rápida, não se preocupem. Qualquer dúvida, por mais simples que seja, às vezes a gente precisa de alguém nos dando ali um primeiro passo. Eu estou à disposição para isso. Tá certo. Muito obrigada, tá, minha linda?